exatamente. Vocês devem ter recebido agora uma solicitação para gravar. Pronto, agora o sistema está gravando, todas as participantes foram solicitadas para confirmarem a gravação e agora eu vou começar a transmissão no Facebook. Demora um pouquinho porque eu tenho que preencher algumas coisas. Live no Facebook. Está conectando com o Facebook. Eu tenho que começar. Auf eine Seite teilen. Conselho. Certo. Tá conectando com o Facebook. Preparando o live stream. Aí agora vem a parte que eu tenho que preencher. Pois é, eu já tinha feito tudo isso antes, né, naquele outro momento, e aí, infelizmente... sempre... Peraí. Mães trabalhadoras na Suíça. Perfeito. Mães trabalhadoras. Acho que depois dá para complementar as outras informações no final da live, a gente consegue editar depois, né? Eu acho que sim. Mães trabalhadoras na Suíça. Beschreibe, was dein Video so besonders macht. Uma live sobre mães que trabalham. Mães brasileiras que trabalham na Suíça. Me dá umas dicas assim da descrição. Uma live sobre mães brasileiras que trabalham na Suíça. Desafio. Eu acho que a gente edita depois, Jaflis, não tem problema. Tá bom, então tá bom. Então vou apertar no live, Gui. Agora vai entrar no live. Pronto, tá começando a setting up. Redirecting to Facebook. E agora já está live no Facebook. Vocês podem começar. Perfeito. Muito obrigada, Jaflis. Por nada. E eu vou sair agora. Olá, olá. Boa noite a todas e todas que nos acompanham nessa noite de sexta-feira. Bem-vindos e bem-vindas. O meu nome é Rafaela. Eu sou colaboradora do Conselho de Cidadania de Zurique. Quero agradecer aos outros colaboradores que contribuíram para que essa live se tornasse uma realidade. A Valéria, a Iris, a Fernanda e também aos conselheiros Adriana e Jaflis e as nossas convidadas de hoje. Essa live é uma live bastante especial que vai tratar aí sobre o tema maternidade e mercado de trabalho, formal ou informal, na Suíça. Então, a maternidade, né, não tem manual de instruções, bom seria, e ela é muitas vezes citada aí como a melhor e a mais importante e desafiadora tarefa que uma mulher pode ter, né? Esse trabalho ele vai impactar em todos os outros campos da vida da mulher, inclusive o trabalho que é considerado formal também. A Suíça ela é conhecida por ser um país pouco amigável para as mães que exercem uma atividade ocupacional, então muitas suíças deixam as suas carreiras quando chega a maternidade, e aí para uma mulher imigrante esse impacto pode ser ainda maior, né? E aí para conversar sobre isso, nós convidamos mães brasileiras que tiveram diferentes tipos de experiências na Suíça, nessa busca aí por conciliar a maternidade e a vida profissional. Eu quero dar boas-vindas a Jaqueline, a Cris, a Carol, a Paula, a Cláudia. Muito bem-vindas. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E eu vou pedir, então, que vocês se apresentem, me contando brevemente aí por que vocês vieram parar na Suíça, quanto tempo vocês estão aqui no país, qual a idade dos filhos de vocês, atividade ocupacional que vocês realizavam antes de serem mães, né?
E aí, quando chegou o positivo, qual foi o primeiro pensamento de vocês, né? Se vocês pensaram em continuar ou não trabalhando e qual foi o impacto na vida de vocês. Então, eu vou pedir para, em ordem alfabética, eu vou pedir para a Carol começar, por favor. Olá, oi, Rafaela. Obrigada pelo convite. Então, bem brevemente, eu estou na Suíça há 8 anos. Eu vim pelo meu trabalho, eu vim com um contrato de trabalho em uma organização internacional em Genebra. Eu tenho uma filha que tem 2 anos agora. E quando eu vi o positivo, eu pensei em continuar a trabalhar, mas em um tempo reduzido. Era essa a minha ideia, até porque não existia uma outra opção nesse momento viável para mim. Então, é isso, em resumo. Muito obrigada, bem-vinda, Carol. Agora acho que a Cláudia. Bem-vinda, Cláudia. Obrigada, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. Assim como a Carol, eu também já estou 8 anos na Suíça. Eu trabalhava já na área de compras na empresa no Brasil e eu fui transferida para cá, mas com contrato local. E quando chegou o meu teste, né, quando eu engravidei, eu sempre quis continuar trabalhando e por instinto eu resolvi reduzir para 80%, que eu acho que é uma das vantagens que a gente tem aqui, né? Apesar de ser um país que o suporte à maternidade é bem difícil, eu acho que essa parte é um diferencial. É verdade. É. E você, Cris, conte um pouquinho. Bem-vinda. Obrigada, boa noite, meninas, boa noite, pessoal, obrigada pelo convite. O meu nome é Cristina e eu vim morar aqui justamente pela gravidez. O meu marido ele morava aqui e na época eu estava morando no Brasil e ele ficava viajando entre Suíça e o Brasil e a gente resolveu mudar para cá para a gente construir a nossa família aqui. E no Brasil eu era sou formada em marketing, trabalhava como compradora, e aqui eu estou há 5 anos. Tenho uma filha de 13 anos, uma filha de 4 anos, e na verdade eu deixei o meu trabalho lá para vir morar aqui com o sonho de continuar na minha carreira de marketing ou de compras. Mas aí eu percebi que isso não seria uma realidade, não seria possível, eu acabei fazendo uma transição de carreira, que também foi bastante difícil, mas foi possível. Bem-vinda. Jaque, e você, conta um pouquinho, como você chegou aqui na Suíça? Boa tarde, boa noite a todos. Eu estou na Suíça já há quase 10 anos. Eu vim a trabalho, estou nessa empresa já há cerca de 14 anos, uma multinacional, e trabalhava nessa empresa em São Paulo e vim a trabalho para a matriz, que fica aqui na Suíça. Meu marido é brasileiro, trabalha também na mesma empresa, então viemos juntos com contratos de trabalho, 100%. Tenho um filhinho, Eric, que vai completar 1 ano, agora domingo. E com a gravidez, a pergunta nunca foi se iria parar de trabalhar ou não. O que passava na minha cabeça é qual seria a redução da jornada. Né, se eu voltaria 100% ou se conseguiria reduzir. Oi, Paula, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Boa noite a todas, obrigada pelo convite. Então, eu estou na Suíça há quase 12 anos e eu no Brasil sou formada em urbanismo e era funcionária pública e pedi a minha carta de demissão, né? E vim para cá porque o meu marido, ele é suíço e vim construir minha vida aqui ao lado dele. Então, quando eu cheguei aqui, o que eu fiz foi a validação de diploma. Depois fiz o mestrado em Geografia Política Cultural na Universidade de Genebra. E, entretanto, também fiz uma formação em contabilidade. Entretanto, fiquei grávida. Era nosso desejo ter um filho.
Ele hoje tem 7 anos e sempre foi o meu desejo continuar trabalhando, mas depois vieram percalços no caminho e que eu tive que mudar os planos. Joia, bem-vindas então novamente. Conhecemos um pouquinho agora das convidadas. Eu vou falar também sobre mim. Eu também moro aqui na Suíça há quase 8 anos e o meu filho vai fazer 2 também, o Benjamin. E eu sou fonoaudióloga. Trabalhava em uma instituição em Zurique quando eu descobri o meu positivo, que era uma gravidez de risco, e aí eu não sei se mais alguém assistindo é da área da educação, mas as escolas aqui na Suíça têm muitas férias, né? Vários períodos de férias ao longo do ano. Isso é diferente de outros países. Do Brasil, por exemplo, a gente está acostumado a ter 2 férias por ano nas escolas, né? E aí aqui, essa instituição em que eu trabalhava, nós tínhamos 5 períodos de férias por ano e eu morava num outro cantão. Então aqui vocês sabem também que as férias são diferentes em cada cantão. E aí, vários colegas minhas de trabalho lidavam com essa questão, né? Ah, se eu tiver férias do trabalho, meu filho vai ter férias da escola num outro momento. Esse também pode ser um impasse para quem trabalha na área da educação, né? Essa questão regional da Suíça, que é tão diferente aí entre os cantões. E eu pedi demissão, foi uma decisão bastante difícil para mim também. E eu me perguntava como é que eu ia fazer com um trabalho formal quando meu filho ficasse doente, não pudesse ir à creche, por exemplo, né? E eu trabalhava com pacientes com múltiplas deficiências, não tinha alguém para me substituir. Então, foi uma decisão difícil, mas que eu acho que naquele momento foi a mais acertada. Mas nunca foi o meu objetivo realmente parar de trabalhar. Eu queria ficar nesses primeiros meses, anos, talvez, e depois migrar de novo para o mercado de trabalho. Mas a gente sabe que nós, mulheres brasileiras aqui, algumas já vieram com o contrato do Brasil, né? E muitas precisam lutar para uma primeira inserção no mercado de trabalho. E aí, quando chega a maternidade depois disso, também o choque é muito grande, né? Porque você fala, e agora? Eu lutei tanto e não vou conseguir me manter nesse trabalho, será que eu vou conseguir outro depois? E para quem tem um contrato e está atrelado à permissão, é também muito, né, assim, como é que você pede demissão, sendo que a sua permissão no país está atrelada a esse visto de permanência de trabalho? Então, acho que para nós imigrantes, essas questões particulares aí são muito fortes, né, quando chega o positivo. E eu queria compartilhar aqui com vocês, eu vou compartilhar a minha tela, e eu não consigo compartilhar. Não tem problema, eu vou contar. Existe, então, aqui, para quem não conhece, ou para as mães, talvez, que estejam gestantes agora, em se interessando por esse tema, ou com essa pergunta que nós todas já passamos, né? Como é que funciona a licença maternidade na Suíça? E aqui, por lei, a mulher tem 14 semanas de licença paga 80% do salário, né? Não é um valor integral, no Brasil o valor é integral, né? E aqui é 80%, você é obrigatório de ficar afastada, são 8 semanas, né? Mas o empregador paga por esse tempo de 14, e algumas empresas acabam tendo um período maior já contratual, e aí tá tudo bem se for maior, o que não pode ser menor, né, esse período. E o que é muito comum fazerem aqui é que as mulheres acabam somando as férias, né, o período de férias, aí vão ficando com mais tempo também de licença maternidade. Para quem não conhece, eu ia compartilhar agora, mas deixo a dica, existe um material da UNIA, em português. A UNIA é o sindicato de trabalhadores aqui da Suíça, e eles têm um material muito explicativo e completo para as mães que estão, então, desde o período gestacional, quais são os direitos dessas mulheres, né, com relação ao empregador. Então, por exemplo, você não pode ficar um número X de horas de pé, né? Então, determinadas vagas que exigem fisicamente um pouco mais da mulher, há essa proteção, né? E aí depois, quando a criança chega, existem outras proteções também, como por exemplo para amamentação.
né? Existe um conjunto de regras aí para assegurar que a mulher tem o direito de amamentar, de ordenhar o leite, que seja, fazer a extração durante o período de trabalho, até a criança completar 1 ano de vida, né? Então, quem tiver interesse, esse documento no site da UNIA está bem completo e eu acho que vale a pena conhecermos os nossos direitos, né? Por exemplo, eu não sabia que se o nosso filho fica doente, a gente tem direito a 3 dias para acompanhar a criança em casa, por exemplo, né? Então, essa pergunta que eu me fazia, e se o meu filho ficar doente, eu vou faltar ao trabalho? Então, você tem direito a ficar 3 dias em casa com a criança e discutir com o empregador se é necessário atestado médico ou não. E aí, isso eu já acho que é uma grande ajuda, né? Mas, para nós, enquanto imigrantes, às vezes, muitas vezes, as questões aí de falta de rede de apoio dificultam demais essa manutenção no emprego formal, né? Então, eu queria que vocês me contassem também, depois, então, desse positivo, se vocês precisaram tomar essa decisão de continuar ou não trabalhando, e se vocês acham que essa decisão teria sido a mesma se vocês estivessem no Brasil, no emprego em que vocês já atuavam, né? Então, pensando lá na mesma vaga, só que no Brasil, será que vocês teriam tido a mesma decisão? E aí, o que é que vocês fazem hoje ocupacionalmente? Se mudou alguma coisa do que havia prévio ao positivo? E as estratégias que vocês usam aí enquanto para facilitar essa jornada profissional, né? Então, se vocês têm, por exemplo, reduziram a jornada de trabalho, isso é muito comum aqui na Suíça, diminuir a carga horária para a mãe que retorna, né? Ou então, se deixam a criança na creche, se tem rede de apoio, algumas mulheres têm a rede de apoio da família do marido também. Então, queria que vocês contassem aí também o que vocês acham mais difícil, considerando esse retorno, sendo mães imigrantes na Suíça. É uma pergunta longa, mas vamos por partes. Então, eu vou convidar novamente a Carol, seguimos em ordem alfabética. Por favor, Carol. Então, qual é a primeira pergunta mesmo? Eu decidi continuar trabalhando a 60%. Na verdade, eu tirei 6 meses de licença maternidade, porque, como você falou, eu aproveitei das férias que eu tinha, né, para estender um pouco esse prazo legal. E foi muito difícil voltar ao trabalho. Foi muito mais do que eu imaginava. Porque a Lucy não dormia à noite, porque ordenhar no trabalho era difícil, porque eu moro longe do trabalho, porque não existe uma compreensão pela maternidade e principalmente pela falta de rede de apoio, né? Por não ter família aqui. Então, quando eu voltei a trabalhar, a Lucy, eu tenho a minha sogra, né? Então, ela me ajudava, a Lucy ficava 2 dias na minha sogra e 1 dia na creche. E isso me ajudava, mas é diferente, assim, a minha sogra, ela só começou a cuidar dela depois que eu voltei ao trabalho, então era algo novo para as duas, assim, e era muito inquietante para mim, né? Então acabou que foi se tornando uma situação insustentável até que eu resolvi pedir demissão, finalmente, em setembro do ano passado. Eu vou contar esse processo depois, talvez eu não conte tudo agora, mas o meu trabalho era extremamente demandante, também exigia missões em outros países, é um trabalho por si só muito complicado e já não conseguia mais conciliar com a maternidade que eu queria ter, a mãe que eu queria ser para a Lucy. Então... Que, aliás, né, a Carol tem um perfil no Instagram, Mamãe nos Alpes, e ela mostra essa rotina com a Lucy, é lindo o perfil. Então, para outras mães de bebês aí que quiserem conhecer esse mundo e tantas estratégias que ela mostra também, inspiradas em Montessori, acho que fica uma excelente dica, né, Carol? É maravilhoso o seu perfil. Muito obrigada. E ter essa oportunidade hoje, algo que você, com o tempo super corrido, que, né, imagino que você queria fazer tantas coisas legais com ela e não conseguia. Exatamente, foi só durante a pandemia, o primeiro confinamento, que eu pude passar esse tempo com ela mesmo trabalhando à distância, né, tentando fazer o home office,
Mas foi lá que eu respirei pela primeira vez e eu disse, meu Deus, agora eu consigo. E aí eu não me aguentei mais, pedi demissão. Porque realmente foi muito difícil conciliar trabalho com a maternidade e pela falta de apoio que existe na Suíça também. É um país que acho que a gente vai falar sobre isso mais tarde, realmente é um país extremamente patriarcal, então foi um pouco complicado. Acho que no Brasil teria sido, eu vejo minha irmã teve um bebê no Brasil e a vida dela é muito diferente da minha, mesmo se foi um bebê durante a pandemia, mas o fato de ter a minha mãe, de ter a família, de ter, mesmo com as restrições da pandemia, ter esse apoio é essencial, né? Acho que ajuda. Muito obrigada, Carol. Cláudia, como foi para você? Bom, vamos lá. Na outra pergunta, eu esqueci de falar que eu tenho 2 filhos, então agora eu vou contextualizar. Tenho um filho de quase 4 e um filho de quase 2 anos, então passando aí pela maternidade em 2 momentos diferentes de carreira. O primeiro momento que eu me tornei mãe, eu nunca pensei em parar. Eu sempre quis continuar a trabalhar. Como eu falei antes, eu pensei numa redução, que eu sempre vi como uma vantagem aqui. Então, se fosse no Brasil, eu não teria tido essa opção. Eu teria continuado 100%. E aqui eu reduzi para 80%. Na minha área, na minha empresa, dificilmente você conseguiria reduzir para menos de 80%. E mesmo reduzindo para 80%, você congela a sua carreira, porque ninguém a 80% faz carreira numa empresa, né? Mas não era o ponto para mim, né? E naquele momento do meu primeiro filho, meu marido é suíço e os pais dele moram 1h15 da gente, então a gente tem uma rede de apoio, mas não é uma rede de apoio muito próxima, né? Não é você poder deixar um final de semana ou estar junto no final de semana. Então, a gente usou uma estratégia de, tanto eu quanto ele reduzimos para 80%. Então, o meu primeiro filho, ele ficou 2 dias na creche, um dia comigo, um dia com o pai e um dia com a minha sogra. E ele também começou a ficar com a minha sogra só quando eu voltei a trabalhar. E no trabalho também eu tive uma rotina muito puxada, também extrair leite, né? E passei por isso, que acho que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. E para o segundo filho já foi um pouquinho diferente a situação, que eu vou contar um pouquinho depois da história. E eu não passei por toda essa complexidade de ter que tirar leite, né? E eu acho que realmente faz muita diferença essa falta de rede de apoio, né? Eu tenho a minha sogra vindo 1 vez por semana, mas a minha experiência como mãe é que essa demanda da criança em cima de você, ou de você e do pai o tempo inteiro, é realmente muito difícil. É uma demanda aqui no Brasil, por ter a família perto e por você encontrar a família todo final de semana, não tem. Então, muitas vezes eu falava, nossa, como eu gostaria, porque só de você almoçar um domingo na casa da sua mãe, a diferença que faz, porque eu tenho tanto minha família como amigas que tem modelos diferentes, gente que deixa bebê com a mãe, gente que deixou o bebê em escolinha, ou por opção ou falta de opção, né? Mas no fundo você tem a sua família perto, você tem aquele contato de final de semana, você tem alguém te visitando e tudo isso faz uma diferença enorme. Eu adorava quando alguém vinha me visitar aqui, porque tira aquela demanda da criança em cima dos pais, né? Então, pra gente foi isso que funcionou no começo, com meu primeiro filho, e depois meu marido teve a oportunidade de aumentar o trabalho, então ele ficou 100%, e meu filho passou aí 3 dias na creche quando ele tinha quase 1 ano de idade. E foi assim que a gente foi fazendo até então, até a outra parte da história que depois a gente vai conversar. Eu não vou bagunçar tudo aqui. Perfeito. E você, Cris, como foi nesse retorno aí? Você tem 2 filhas também, né? 2 filhas, exato, 13 e 4. E como eu vim para cá, eu deixei meu emprego e vim para cá para procurar emprego, e a minha filha tinha 3 meses, na gravidez a gente já havia decidido que eu não iria trabalhar, porque a gente fez as contas e vimos que para deixar ela numa creche ou em qualquer outro lugar ficaria muito caro, porque a gente não tem parentes aqui.
os pais dele moram na Dinamarca, os meus pais no Brasil, minha mãe veio ficar 3 meses comigo, eu não queria deixar ela embora, mas tive que deixar, né, que eu tenho mais irmão para dividir, mas a gente sente mesmo essa falta de ter alguém para te ajudar, para dividir nessa tarefa. E tinha mais um ponto que o meu marido trabalhava durante a semana na Alemanha e só vinha final de semana. Então, para mim, era inviável ter um emprego naquela época. Então, nós decidimos que eu ficaria em casa por todos esses motivos, até a Sofia completar a idade de ir para o kindergarten, que foi o que aconteceu recentemente. E se eu estivesse no Brasil, não precisaria reduzir, né, porque são poucas as empresas que permitem que você reduz a sua carga horária. E até porque pelas condições lá financeiras, você reduzir a sua carga horária seria também bem inviável. E como a gente tem pais, parentes, irmãos lá que pode te ajudar a dividir um pouco essa jornada, minha filha sempre ficava com a minha mãe. Então, eu poderia voltar ao meu trabalho, minha jornada de trabalho normalmente, o que não aconteceu aqui. Porque eu tive realmente que abrir mão de procurar emprego, de continuar minha carreira, para que eu pudesse criar minhas filhas. Foi o que aconteceu. Eu acho que essa é uma coisa que quando a gente chega aqui, ninguém sabe, né, do valor altíssimo das creches. Então, comparado com o país ao lado, com a Alemanha, em que você tem subsídio para creche, para a mulher aqui na Suíça, essa questão é de, muitas vezes, não cobrir o valor da creche, o salário que você ganha. Isso é tão... Exatamente. E aí eu acho que por isso também que para as próprias suíças é muito difícil manter a carreira quando chegam as crianças e as mulheres têm cada vez tido filhos mais tarde, né? E aqui na Suíça essa é uma outra questão muito debatida. Em 2019 houve a greve de mulheres, né? E uma das questões de luta era justamente pela equiparação salarial, porque as mulheres ganham menos que os homens ainda. Então, nessa equação, quem acaba ficando em casa é a mãe, né? A mulher, que o salário não vai cobrir o valor da creche super alto. Então, muitas vezes não há essa escolha realmente. Você não tem, mesmo que queira, como continuar, né, mantendo a sua carreira. E para você, como foi, Paulo? A Jaque, desculpa, já que eu estou em ordem. Como foi, Jaque? Eu sei que você continuou exercendo a sua atividade, né? Sim, eu tirei 6 meses de licença, então a licença do governo, as 14 semanas, eu emendei com férias, um pouco de licença não remunerada, então consegui esses quase 6 meses e meio de licença. E primeiro que é muito difícil assumir um compromisso de tempo de licença, né, quando tem essa flexibilidade da empresa, quando você ainda está grávida, principalmente do primeiro filho e de um país estranho, no país que não é o seu, né? Porque como que eu assumi um compromisso na época, uma intenção de licença, sem saber como é que as coisas iam ser, né? Então, para mim, era sempre assim, não, minha carreira vai continuar, vou continuar talvez 100%, talvez 80%, vamos ver como é que vai ser, e não está em cogitação parar, né? Eu vou voltar. Só que o bebê nasceu, eu passei 6 meses com ele, as coisas mudaram, né? Então, a intenção mudou. E na época, eu lembro que eu conversei com o meu chefe, a gente tentou negociar para estender a licença, só que o time estava um pouco desfalcado, estava com muita dificuldade para gerenciar as atividades do dia a dia. Eles não conseguiram um substituto para a minha função, né, no período que eu saí. Então, eles estavam realmente sobrecarregados e me pediram para realmente voltar. Então, voltei. Muito difícil, porque por muitas vezes, por um lado eu estava muito feliz de voltar, de retomar pouco a pouco a minha carreira, me reencontrar de novo como profissional, além de mãe, além desse novo papel, mas muitas vezes eu me pegava nessas primeiras semanas, principalmente, pensando, mas o que eu estou fazendo aqui, sabe? Por que isso é mais importante do que o meu papel de mãe, né? Então, um certo tempo até achar um balanço saudável na minha cabeça. Então, eu voltei 80%. O Eric vai para a escola, para a creche, 4 vezes, de segunda a quinta. E pesquisamos muito a respeito de um estabelecimento, um lugar que fosse de confiança. Posso falar mais para frente quais foram os critérios que a gente usou para a escolha.
mas isso foi essencial para garantir que eu me sentisse confortável mesmo para voltar. Então, o lugar que a gente escolheu, eu tenho hoje plena confiança, eu adoro, a gente gosta muito de lá, ele gosta, então foi essencial para a volta ao trabalho ser mais tranquila. Sempre, acho que não tem um dia que eu não pense como seria a vida se a gente estivesse no Brasil, porque é realmente difícil, né? Não só questões práticas, né? Do tipo, se a gente estivesse no Brasil, minha mãe poderia vir aqui e ajudar a gente com a casa, né? Não só coisas assim, mas... e a experiência que eu estou privando o meu filho e os avós, né? De estarem juntos. Então, é realmente muito difícil. É constantemente uma batalha mental e emocional para gerenciar isso. Mas a gente continua. E você está dando conta brilhantemente. Né? Mas não é fácil realmente. E como foi para você, Paula, esse pós-positivo e nascimento aí? Depois de ter estudado tanto, se dedicado tanto aqui na Suíça também, né? Uhum. Para mim foi relativamente fácil a decisão de continuar a carreira profissional, porque sempre gostei de trabalhar e sempre foi esse meu desejo. Então, quando Noah nasceu, a gente estava... Eu estava no mestrado, no primeiro semestre, porque eu tinha o plano A e o plano B. O plano A era a contabilidade, o plano B... quer dizer, o plano A era o mestrado e o plano B era a contabilidade. Só que aí, enquanto o plano A não chegava, eu dava continuidade ao plano B para que eu não perdesse tempo. Entretanto, fiquei grávida e quando eu já estava no fim do curso de contabilidade, eu recebi a resposta da universidade que tinha sido aceita e tal. E quando Noah nasceu em outubro, a gente começa aqui em setembro, né, os cursos, e era o primeiro semestre. Eu não podia trancar o primeiro semestre para ter o bebê, e eu tive que dar à luz e voltar para as aulas, assim, e fazer tudo ao mesmo tempo. Aí não fiz o exame final de contabilidade, porque calhou bem na semana onde ele nasceu. Então, eu tive que continuar. E aí, quando ele nasceu, com 9 dias, ele já estava comigo nas aulas, porque eu fiz um acordo com os professores, porque tinha certas aulas que eu tinha que fazer à distância, mas tinha outras que eu tinha que fazer presencial. Tinha outras que tinha que viajar para outros cantões e tudo. Tinha estágios e tal, e ele ficava com o pai ou com a avó, só que a avó dele tinha um problema, ela é falecida hoje, e ela tinha um problema de saúde grave e nem sempre ela podia ficar com a criança, né? Então ela ficou com ele até um ano de idade, mais ou menos. Depois disso, o estado de saúde dela piorou e não dava para conciliar dela ficar com Noah. E com o passar do tempo, durante a formação, a gente descobriu que ele tinha uma síndrome neurodegenerativa, que toca tanto o lado neurológico quanto o imunológico. E o que acontece? Quando eu terminei o meu mestrado em 2016, no início de 2016, apresentei a minha dissertação. Nesse mesmo dia que eu tinha a apresentação da dissertação, ele estava sendo operado no hospital. E tinha no mesmo horário. Não tinha como mudar nenhuma coisa nem outra. O pai ficou com ele no hospital. Eu saí da apresentação, você tem 20 minutos para apresentar 20 slides de todo um trabalho que você fez que eu fiz durante 2 anos e meio, né? Era 1 ano e meio para fazer, mas eu tive que fazer durante 2 anos e meio porque eu pedi uma autorização para fazer por causa da maternidade, né? A gente tem um acordo que faz a fazer meio tempo
se você é mãe, se você trabalha e tal, mas se você não trabalha, você não tem família, você tem que fazer durante 1 ano e meio, né, o mestrado. O mestrado que eu fiz. E no primeiro semestre eu não podia pedir licença, porque o primeiro semestre é obrigatório fazer e você só pode trancar depois do primeiro semestre concluído. E então foi essa minha dificuldade, tirava leite no banheiro para o peito não empedrar. Não teve licença maternidade nenhuma, né? Nenhuma. 9º dia e ainda conseguiu prosseguir com a amamentação. Sim, durante 4 meses. Ele era amamentação mista porque eu não estava o tempo todo com ele também, né? Sim, claro. Então eu tinha que deixar o leite congelado em casa, era quando estava em casa, mas quando ele estava com a avó ou com a prima do meu marido que vinha às vezes em casa tomar conta dele, era com leite em pó e fazia dessa maneira. Mas eu pensava na família, né? Tipo, eu tinha que ter uma profissão que desse um futuro a ele e que nos melhorasse a vida. Só que, entretanto, veio essa questão da síndrome que descobrimos e no início de 2016 apresentei a dissertação, acabei a dissertação, corri para o hospital e no dia seguinte já começava uma segunda formação, que era um outro diploma que eu tinha me inscrito, que era uma formação contínua de geomática, que é para fazer mapas, tudo que é relativo à informática, porque eu já trabalhava com isso no Brasil, no meu trabalho como funcionária, e eu queria me atualizar, porque tinha um espaço de tempo que eu estava ali desatualizada dos programas e tal, e tinha me inscrevido, só que eu ficava naquele vai e vem, hospital, universidade, casa, hospital, universidade, casa, e eu disse, teve um momento que eu disse assim, não, chega, eu preciso parar e tomar conta do meu filho. Fiz ainda um estágio na ONU e fiz um estágio também num centro de acolhimento para requerentes de asilo, que era em outro cantão, e eu disse, não, chega. O que é mais importante para mim é a minha família, né? E aí parei tudo e depois de um tempo, quando ele estava mais estável e tal, ele tinha de 3 para 4 anos, eu comecei a relançar, né, o meu currículo. E na entrevista de emprego era para o Estado, porque pela minha formação, normalmente eu só posso trabalhar no Estado ou em carreira pública. E na entrevista de emprego era para diretora de projeto, com uma equipe de 10 pessoas, e quando cheguei lá, e ela falou assim, mas como é que... Eram 2 mulheres me entrevistando, né? A advogada, a jurista que era responsável pelo projeto, e a senhora do RH. E elas me fizeram uma pergunta, mas como é que você vai gerir a sua família? Eu não falei do problema de saúde do meu filho, porque, né, não se fala isso normalmente numa entrevista, eu acho que não deveria falar. Mas e como é que você acha que você vai gerir a sua família com um cargo tão importante como esse, sendo mulher? E, tipo, eu me senti totalmente não acolhida, sabe? Quando você tem 2 mulheres na sua frente e que te fazem perguntas como 2 homens, sem nenhuma empatia. E, infelizmente, não é raro acontecer aqui, vindo Não. de mulheres, né? Exato. Essa semana uma outra mãe, também a Manuele, contou essa história dela muito semelhante à sua no Instagram, de que também ouviu isso numa entrevista de trabalho. Ela estava avançando nas entrevistas e aí, de repente,
Ah, mas você tem filho? Ai, como é que você pretende, então, né, manter a sua família e, ao mesmo tempo, ter uma performance Uhum. que corresponda ao que a empresa deseja? Então, infelizmente, vindo de mulheres mesmo, e acho que até porque essa cultura suíça de que as mulheres já esperam chegar esse momento. Elas já sabem que quando chegar a maternidade, ou elas abdicam do trabalho por um tempo, ou é muito difícil que consigam conciliar tão, né, bem. Uhum. Então, nossa, sinto muito que você tenha ouvido isso depois de tanta luta Sim. e E, dedicação para... inclusive, ela falou assim, mas sabe que você vai ter que ficar disponível todos os fins de semana e mesmo durante as férias, ela falando, né? Mesmo eu quando estou de férias, eu recebo telefonemas e estou lá na praia e tenho que atender porque eu tenho que resolver problemas, porque eu tenho um cargo importante. Você está disposta a isso? E eu disse, sim, eu estou disposta a isso. E, tipo, mulheres que te colocam freios, né? Verdade. E aquela coisa sei lá, de certa forma, elas te desestabilizam, porque você, no fundo, elas conseguem te quebrar ali, porque é o seu ponto fraco, é o seu filho, é a sua família. E quando eu saí de lá da entrevista, eu disse assim, não, isso não é para mim. Tenho certeza que nem que ela diga que sim, mas eu sei que eu posso durar durante um pequeno momento, mas não vai dar. Eu posso pedir para diminuir tudo e depois vai ser uma confusão. Olha, não. E afinal não era para mim. Elas disseram que era para eu tentar para cargos menores e tal, que eu tinha um perfil muito bom, mas que para cargo de chefia que era mais complicado, né? E aí eu fico pensando, para que deram então a oportunidade de ir para uma entrevista, né? Enfim. Você percebe que esse fator, ser mãe, é que influenciou realmente na tomada de decisão, né? Acredito. E depois eu decidi empreender, que era a maneira que eu estaria mais próxima dele, mas que não é a maneira mais fácil, né? Porque empreender também requer muito tempo, muita dedicação, não é fácil, principalmente que a gente não tem esse apoio, né? E fazendo uma comparação com o Brasil, eu creio que no Brasil teríamos um certo apoio, né, da família, mas aqui é totalmente diferente, porque você tem outros hábitos, você tem que marcar horário, você não chega na porta da pessoa e bate e diz, oi, estou aqui, vou deixar meu filho. É outra cultura, entende? E é totalmente diferente. Temos outros entraves, temos outros problemas que no Brasil a gente não teria, acredito eu. Mas que trajetória, muito inspiradora. Parabéns, Paula. E eu obrigada. vejo que o seu nome, nós fizemos uma enquete, né, de mulheres empreendedoras. Mês passado foi o mês do empreendedorismo e o conselho falou bastante sobre isso, né? Pessoas brasileiras que empreendem aqui na Suíça e os desafios são inúmeros, né? E o seu nome foi bastante citado como uma mulher que inspira outras. Então, olha que legal que você leva essa força para outras mães que talvez não consigam vislumbrar em algum momento possibilidades de mudar de áreas ou de empreender e é muito bonita essa rede que tem sido feita também, né, de mulheres que se apoiam e que incentivam o crescimento das outras aqui. Sim. É importante, né, que a gente apoie uma outra, que a gente não julgue, que a gente não aponte, porque isso não leva a nada. Então, eu acho que, como a gente já é bastante apontada pela sociedade, por que não nos unirmos e nos levantarmos mais fortes, né? Uma apoiar a outra, indicar o trabalho da outra. E eu acho que só dessa maneira que a gente pode conseguir o nosso lugar na sociedade, né? Uma mulher apoiando outra mulher.
Perfeito, eu concordo plenamente. Eu acho que a falta de rede de apoio que a gente tem da família, a gente acaba conseguindo construir numa rede de mulheres aqui. Então, eu acho que todas vocês eu conheci através das mídias sociais e nós temos grupos de mães também, em que nós nos ajudamos aí diariamente com questões das mais diversas, né, que afligem as mães que estão aqui, diferente de grupos de mulheres brasileiras, as questões são outras. Então, só a gente acaba entendendo esse tipo de peculiaridade, de dificuldades, e eu vejo que o impacto é muito positivo, né? Sim. Então, muito legal que sigamos aí com essa rede, né? E eu vou já te perguntar então, Paula, quais são os desafios cotidianos e se depois do nascimento do Noah, se você teve algum tipo de apoio do governo suíço? Olha, os desafios cotidianos são enormes. Primeiramente, psicológicos, porque isso mexe com tudo, né? Com o nosso dia a dia, não só com a questão da organização de agenda, que você tem que ter tudo ali planejadinho, tudo certinho e seguir aquilo ali à risca, senão dá tudo errado. Se você não tiver foco e disciplina, aquilo vai tudo por água abaixo, você não consegue render, você não consegue fazer nada. Em segundo, né, psicológico, organização, apoio familiar, que no caso é o meu marido. Preciso ter uma parceria enorme, né, porque eu sozinha não consigo. Ele é o meu maior parceiro nisso, porque somos uma família, então eu não estou sozinha nisso, eu não fiz uma criança sozinha. Ele tem o papel dele, eu tenho o meu papel. Hoje mesmo é o dia dele, colocar para dormir. Eles estão lá no quarto, eu estou aqui falando com vocês, eu posso estar aqui porque ele está fazendo o papel dele. Amanhã sou eu, depois é ele, e é alternado, entende? Essa talvez seja uma ótima dica para outras mulheres, né? Ter no parceiro esse companheiro que divide realmente as tarefas, e isso possibilita que dê certo, né? Pelo menos sim. Porque, antes de tudo, não é só o casamento, não é só o homem e mulher, é a amizade, a parceria, tô aqui, entendeu? Porque você sozinha não consegue. Tomar conta da casa, dos negócios, de finanças, fazer supermercado, problemas com médico, com terapias, com escola. Então, se for tudo sobrecarregado na mulher, a gente não consegue, é impossível. A gente fica sempre assim, ó, com a água aqui. Então, para a água estar aqui, pelo menos, o homem e a mulher, eles têm que estar assim, né? Então, ele tem o papel dele, ele divide, né? Ele faz a comida metade da semana, eu faço outra metade. A gente coloca marmitas na geladeira e vamos nos revezando. E é organização, né? E parceria. E outra coisa também é que nessa organização ele faz 3 terapias por semana, tem consultas regulares no hospital, na pediatra, tem a escola, porque ele frequenta a escola dita ordinária, ele não está em escola especializada, a síndrome não afeta o cognitivo dele, mas afeta... O governo te deu alguma... desculpa. Pode continuar, desculpa. Nas emoções, ele faz tratamentos que eu mesma faço em casa, então também sou enfermeira. Então, tem reuniões na escola, por causa da pedagogia dele, que tem que ser diferenciada dos outros, da classe. Tem todo um panorama que a gente tem que se adaptar. E com relação ao governo, foi um pouco complicado no início, porque eles não queriam dar tudo que ele tinha direito, eles queriam dar o mínimo de como é que chama? De pensão. Ele tem direito à pensão, e a pensão de acordo com as atividades cotidianas que ele consegue fazer.
Então, é um processo avaliativo que ele passa, que vem uma enfermeira do seguro invalidez em casa, para analisar o que ele faz, o que ele não faz, e para dizer se é um handicap fraco, médio ou forte. E a partir dessa avaliação é que você tem a pensão. Então, eles queriam dar o mínimo da pensão, enquanto que que tinha coisas que ele não conseguia fazer e que eles julgavam que não era aquilo. Então, o que a gente teve que fazer? Procurar um advogado. Então, fomos à procura de um advogado, inclusive na escola, eles não aceitaram a inscrição dele a 100%, só queriam aceitá-lo a 50% todas as manhãs. E também levamos para o advogado, foram 2 causas que conseguimos ganhar. Então, no fim, tivemos o direito ao que ele tem direito, mas foram 2 anos de luta. Acho que aqui é sempre assim, né? Você precisa lutar também por tudo. E muitas vezes não está na lei, e aí você acaba conseguindo mesmo assim. Então, acho que é super importante não desistir do que você precisa, né? Porque o governo tem um papel importante enquanto nessa assistência para uma família, né? Como no caso de vocês. Então, eu acho que, como imigrante, às vezes, pode ser que a gente pense, não, eu não vou atrás, porque, sobretudo por ser imigrante, talvez eu não consiga. Né? Então, essa falta de pertencimento ao país, muitas vezes, pode ser que nos de incentivar a procurar esses direitos, né? A questão de ser imigrante, não, porque se você tem um permis, você tem direitos, né? Você paga impostos, você tem direito. Ele é suíço. E mesmo assim, ainda existia, né, aquela coisa do governo. Você sabe que a Suíça é um país de primeiro mundo, temos boa infraestrutura, mas no fundo a gente sabe que eles querem dinheiro. Então, eles economizam de todas as maneiras. Como houve muitos abusos e tal, com relação a essa questão do seguro invalidez, então todo mundo termina pagando. Quem precisa realmente, quem precisa não, né? Quem tem direito realmente, termina pagando o pato de quem abusou. Então, aí é preciso jogar para a justiça para resolver certos problemas. Mas, graças a Deus, hoje ele também tem direito a uma assistente de contribuição, que assistente de contribuição é uma pessoa que a gente tem que fazer um contrato que depois o seguro cobre, né, as despesas do salário dela. E é uma pessoa que a gente tem que escolher, não são eles que determinam, é um contrato feito entre os pais e a pessoa. E ele também tem direito a uma AIS, que é uma assistente de integração escolar, que está com ele 100% do tempo dentro da classe para auxiliar, para que ele tenha uma boa integração, né, na sociedade. E isso acaba no seu dia a dia enquanto mãe, agora que vocês conseguiram toda essa assistência, isso deve não facilitar, mas possibilitar que você exerça o seu trabalho de forma autônoma. Sim, ajuda. É uma ajuda grande. Mas sem rede de apoio de família é muito admirável. Realmente, o seu percurso é incrível. Né? Parabéns, você é um grande exemplo. Obrigada. E espero que outras mulheres que, sei lá, eu sempre tento passar isso, porque eu conheço outras meninas, né, também que têm filhos com síndrome de Down e tal. Estou sempre passando informações para elas. E, inclusive, nós mães que temos crianças com qualquer síndrome, qualquer doença crônica, que a gente esteja impedida de trabalhar,
se, por exemplo, eu trabalho como independente hoje, tenho o meu negócio registrado, pago meus impostos, pago minha contribuição para minha aposentadoria e como existe essa diferença, como eu não trabalho a 100%, porque eu estou a maior parte do tempo com ele e ganho pouco por ser empreendedora e não poder trabalhar a 100%, eu posso fazer uma estimativa juntamente com o seguro de aposentadoria, né, de cada cantão. Vocês têm que procurar se informar e saber como existe, porque existe uma compensação para a aposentadoria. Porque se eu pago o mínimo, hoje eu pago o mínimo, quer dizer que eu não vou ter uma boa aposentadoria no futuro. Eu teria aquele mínimo que é 1.000 e poucos francos de aposentadoria, que é pequeno, que é muito baixo. Então, o que eu posso fazer é que eu apresento a minha situação atual e o governo, ele cobre aquela outra parte de aposentadoria, porque eu não posso trabalhar 100%, porque eu estou com uma criança que precisa de mim, do meu apoio. Então, é uma compensação. Então, Excelente. outras mais estejam na mesma situação que eu estou, procurem o cantão, no cantão de vocês, o ofício, né, para aposentadoria, para fazer esse cálculo e fazer essa compensação. Muito importante essa informação, excelente. Muito obrigada, Paula. Que bom. Espero que outras mulheres tenham acesso às suas palavras agora e busquem essa ajuda. Muito, muito obrigada. E falando então também de ajuda aí, que na verdade é um direito, né, para quando a mulher recebe uma demissão ou não está exercendo uma atividade ocupacional. Eu gostaria que a Cláudia contasse um pouco como foi no seu retorno de licença maternidade do segundo filho. Tá bom. Vamos lá. Só para colocar um pouquinho em contexto, antes eu tive uma gravidez também com muitos problemas. Então, eu saí de licença maternidade antes do esperado. Então, eu já estava quase 1 ano fora. Quando eu, então, ia voltar a trabalhar, eu tinha tirado... A gente tinha... a empresa, por ser multinacional, ela oferece uma condição melhor do que o governo da Suíça. Eles dão 5 meses de licença maternidade, são 20 semanas. E eu juntei também com férias, então, e com um pouco de licença não remunerada. E eu ia voltar quando ele tivesse 8 meses, mas um pouco antes eles me chamaram e eu fui demitida no contexto de a empresa passou por mudanças. Eles reduziram 36%. Já era de se esperar uma reestruturação, meu cargo não estava mais disponível. Nesse momento, eu também queria voltar a 80%, isso foi em fevereiro do ano passado. Eu não queria voltar 100% ainda, né? Eu queria manter o 80%, e aí, ao contrário do que foi com o meu primeiro filho, que foi instintivo, eu tinha a questão de imaginar a complexidade com 2 filhos e a questão financeira também, né? Porque você pagar uma creche é difícil, você pagar 2, você realmente, é o que você falou, você se questiona se realmente vale a pena, né, financeiramente, né? E então eu fui demitida, o que na verdade para mim foi um grande alívio, porque eu já queria uma mudança na minha carreira. E eu queria também um tempo com meu filho, com meus filhos, né? E eu tinha também um período, como a gente fala, notice period em português? Aviso prévio. Aviso prévio, desculpa, às vezes me foge. Antes de eu engravidar do meu primeiro filho, eu consegui estender o meu aviso prévio do normal de 3 meses para 6. Então, eu tinha um aviso prévio de 6 meses, então, para mim, a demissão era o que eu queria.
Porque se eu pedisse demissão, o RAV é a entidade, a instituição que cuida do desemprego aqui, é o seguro-desemprego aqui, né, para o Brasil, quem não sabe. Então, quando você pede demissão, você é penalizado, que pode ser até 3 meses. Eles avaliam a situação, então você não sabe se com filho, 2 filhos, talvez fosse menos, mas você tem medo de ser penalizado. E quando você é demitido, você não é penalizado, né? E eu fui contemplada com o que eu gostaria, que é o tal do Garden Leave, que é você cumprir seu período de licença como é? Você falou o nome? Minha cabeça hoje tá... Aviso prévio. O aviso prévio em casa. Então, para mim, era, assim, muito bom, porque eu realmente queria ficar com meus filhos, queria essa oportunidade para eu poder fazer alemão, me dedicar mais ao alemão. Eu sempre tive o sonho de fazer um curso intensivo de alemão e eu não consegui, porque eu cheguei aqui já trabalhando, né, no dia seguinte, então eu não tinha chance de fazer intensivo. E eu queria a chance, enfim, de ficar com meu filho financeiramente também, quando você pensa o que você vai pagar de creche. Então, eu vi como oportunidade, eu fiquei realmente feliz. E usar o RAV é um misto de emoções. Porque o RAV... Conta um pouquinho, porque eu sei que tem todo um processo e regras que você precisa seguir. Existe um número mínimo de vagas para as quais você precisa se candidatar? É isso mesmo? Existe, é cheio de regras. E como eu peguei o RAV também no momento de corona, eu nunca fui lá pessoalmente. Eu fui uma vez que eu fiz muitas perguntas, né? E ainda podia se encontrar, mas foi tudo sempre virtual e recebendo cartas, e todas as cartas em alemão. Meu marido é suíço, mas mesmo assim, às vezes nem ele entendia a carta. Eu falava, mas como você não entende, né? Então, assim, o RAV, ele tem um lado bom em que eu falo assim, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê o que é o seguro-desemprego aqui. Como eu cheguei a ouvir até de pessoas aí no Brasil, você está reclamando do quê? Né? Principalmente de homens, né? Mas, enfim. E o RAV é um misto, porque, assim, você passa a ser uma empregada do RAV. Então, você é funcionária deles e você trabalha para eles. É essa a mentalidade deles, né? Que eles não te falam diretamente, mas também conversando com outras amigas que passaram pela mesma situação, né? E você tem que fazer o mínimo. No meu caso, eu acho que cada cantão lida diferente. No meu caso, era um mínimo de 10 candidaturas por mês, que não são muitas, são mais ou menos 2 por semana, eles pedem. Mas a candidatura aqui, eu não sei como é me candidatar no Brasil, porque meu outro emprego era o único emprego que eu tinha, já estava há 15 anos na empresa. Ela é uma candidatura que não é só você mandar o seu currículo, né? Você tem currículo, você tem a carta de apresentação, então te exige muito tempo você ficar se candidatando ao trabalho, né? Então, mesmo para eu fazer o que eu fiz, quando eu fui demitida, entrei no seguro-desemprego depois, mas eu reduzi a creche dos meus filhos, porque a gente também precisava economizar, né? E tentei adequar com o meu curso de alemão, e basicamente eu estava o meu trabalho era estudar alemão, e eu tinha meus filhos a maior parte do tempo comigo, então foi bem puxado. E o RAV, ele tem um monte de regras. Você tem que mandar, tem a data certa para mandar, tem os documentos para mandar. Eu fui pega de surpresa, por exemplo, porque eu apresentei um atestado médico que tinha sido durante minha licença, né? Durante o meu garden leave, a minha licença, enfim, eu estava de casa, e por eu ter apresentado, porque eu não sabia, né? Eu não sabia que se eu ficasse doente enquanto eu estava no meu garden leave, eu poderia apresentar um atestado médico. Eu descobri isso muito depois, e eu apresentei o atestado médico muito depois, embora eu expliquei o porquê eu estava apresentando depois, né? Eu falei, eu estou sendo transparente, honesta, e dizer, eu estou apresentando meses depois, porque eu tomei conhecimento muito depois. E a empresa não aceitou,
porque a regra é você tem um atestado, você tem que mandar imediatamente, então eles não aceitaram. E para mim era bom, se a empresa não aceitar, de qualquer maneira eu entro no RAV, então para mim o risco era mínimo. Só que o RAV entendeu que porque eu mandei atrasado, eles teriam que me pagar um mês adiantado. Então eles me penalizaram e não me pagaram aquele mês. Né? Então, assim, e a gente ouve o RAV paga de 70% a 80% do seu salário. Eu até hoje não entendi a conta de como eles fizeram, porque cada mês, como eu tive o atestado, eu passei por uma questão de 3 cartas que eu recebi, cada vez o valor ia diminuindo, e eu falava, gente, eu não entendia por que o valor diminuía, né? Mas eu percebi que eu questionar demais também não era bom. E tem regras como também você tem um certo período de dias que você pode ficar ausente por questão de saúde, né? E tem regras para férias, eles só pagam dias úteis. Então, por exemplo, fevereiro é o mês que você recebe menos, porque tem um carnaval. No começo, eles te penalizam, isso é de praxe para todo mundo, 5 dias. Então, o primeiro mês que eu recebi praticamente 25% a menos, porque 5 dias é uma semana a menos, né? Mas, por outro lado, eu acho que a intenção deles e o trabalho que eles fazem, eu não cheguei no ponto, como eu conheci algumas pessoas, deles mandarem para cursos, alguma coisa. Para ser sincera, eu até torcia para não me mandarem, porque eu pensava assim, meu Deus, se me mandarem para curso, como é que eu vou fazer com criança? Porque eu acho que eles não querem saber que você tem filho em casa, né? Eu vi histórias, isso não aconteceu comigo, mas eu vi histórias de mulheres, mães, que deixaram de se aplicar o RAV porque o RAV ia exigir que a criança estivesse na creche. E aí o que você vai receber do RAV, o que você vai pagar de creche, você faz o quê? E comigo, talvez por ser 2 filhos, talvez pelo custo, eu não sei, né? Mas tudo isso E tem todo o psicológico, né? Para mim era uma oportunidade, eu estava muito feliz, era o que eu queria uma mudança de carreira. Mas Quanto tempo levou até o seu positivo, a sua convocação aí para... 1 ano, eu saí em fevereiro do ano passado e agora em fevereiro desse ano eu tive o ok, então eu devo começar agora ao final de março. Uau! Foi rápido para a Suíça, né? Porque esses processos muitas vezes demoram ainda mais tempo e foi rápido. Vou dizer que eu acho que eu tive sorte, né? Eu sou abençoada, graças a Deus. E foi rápido, eu acho que nesse momento com o coronavírus, eu escutei até do rapidamente, porque eu sabia, por exemplo, que abril, outubro, eu sabia por uma colega de RH que são meses que são mais fortes, né? Então você vê mais posições, porque as empresas estão preparando, né? E realmente eu vi assim uma instabilidade, o próprio Ravi me falou, eles conversam, dão um suporte e falam, não, realmente está num momento um pouco atípico, né? Mas mesmo que eu via como oportunidade, todo esse jogo psicológico nem sempre é fácil. Claro que tem momentos que é difícil, que você pensa, meu Deus, eu estou desempregado, o que eu vou fazer? Eu sou a parte que ganha mais em casa, então o impacto de eu estar desempregada é um impacto maior. Então eu tenho também um pouco desse peso. E então tiveram altos e baixos. Você receber não numa entrevista ou um não no e-mail, tudo isso E faz... eles não oferecem nenhum apoio psicológico, o RAV, ele não, mas eu não olha para esse lado. perguntei muito. Eu não perguntei muito porque justamente eu não queria que eles me oferecessem coisas que eu sou obrigada a ir, não tivessem onde pôr meus filhos. Então eu também tentei, sabe? E eu acho que o RAV, eu acho que ele tem diferentes táticas. Eu acho que ele vê também qual é seu posicionamento, qual tipo de emprego você tinha, experiência. Eu acho que ele considera tudo isso também. A ligação com o meu consultor, a primeira ligação, sem brincar, eu toda nervosa, falando, meu Deus, o que ele vai... Porque eles mandam e-mail assim, dia tal hora é nossa reunião. Só assim, você não tem... A primeira e-mail dele, porque no papel que eu preenchi lá os dias terça, quarta e quinta de manhã, que eram os dias que meus filhos, terça e quarta, estavam na creche, o horário preferível para falar comigo. E aí veio uma segunda de manhã. Eu falava, gente, para que eu preenchi então, né? Terça, quarta. Claro, eles têm muita gente e tudo, né? E aí eu respondi, falei, se você puder, tal. Não, é esse dia, esse horário, né? Horário que eles podem. Claro, eles têm muita gente.
E aí eu super nervosa, a primeira ligação, meu Deus, o que o cara vai me falar, né? Já pensando. E aí ele fala, você tem alguma novidade? Não. Ah, então tá bom. Então a nossa próxima reunião é dia tal a tal hora. Ponto, acabou. Foi assim. Objetividade suíça. Não, por um lado é bom, mas eu conversei com uma amiga também, ela me falou, Cláudia, é assim mesmo, porque eles têm muita gente, e pra gente, teoricamente, é uma situação não tão difícil, não deveria ser tão difícil achar um emprego, né? Claro que agora tá especial, mas, enfim. E agora você está aí se programando para a nova fase, começando com uma nova vaga, e Agora vai os ser filhos... 100%. Quantos, desculpa? 100%. 100%. Uau! E o seu mais novo ainda tem? Ele vai fazer 2 anos em final de junho. Uau! É difícil. Muita sorte para você, que seja uma fase de transição tranquila para todos, né? Inclusive para os pequenos. O que eu falei, na minha área é muito difícil você achar menos que 100, né? Então, é isso ou nada. Eu acho que para mim também, assim, o fato de eu ter que ficar em casa me deu chance de vivenciar o que é ficar em casa e que eu sempre soube que não é para mim, né? Eu acho que isso é muito pessoal. E então eu estou feliz de poder voltar ao trabalho. Vai ser a primeira vez que vou trabalhar 100% e agora com 2 filhos, mas é a primeira vez desde que eu sou mãe. E assim, dá aquele frio na barriga, mas eu também acho que tá na hora de eu voltar. E agora ele com quase 2 anos e são 2 e eu acho que é possível e vamos ver como vai ser feito, né? Eu acho que a gente arranja tudo, né? Claro que, de novo, vem o custo de creche, vem um monte de coisa na cabeça, mas nesse momento eu acho que é um momento para mim, para eu retornar à minha carreira, seja lá o que eu vou decidir adiante, mas realmente um momento para mim, para eu voltar para o mercado de trabalho. Parabéns por essa conquista, uma grande conquista, né? E aí você até comentou sobre a questão das dificuldades linguísticas. Então, você chegou aqui com uma transferência Isso. Numa empresa em que você falava inglês, né? E eu acho que a Jaque tem uma experiência muito parecida, também veio transferida, né? Também trabalha nesse mundo corporativo. E eu acho que quando a gente se torna mãe e também não sabe a língua local, esse é um outro aspecto que tem um impacto muito grande, né? E aí eu vou pedir para a Jaque, então, nos contar como é que foi, se com o seu empregador teve algum tipo de dificuldade nesse retorno. Eu sei que você queria retornar amamentando, e como é que foi para você, Jaque? Foi difícil organizar tudo? A empresa já estava preparada para essa manutenção do aleitamento materno, né, no seu retorno, ou foi... E também me conta depois sobre essas barreiras linguísticas, porque essa falta de tempo para estudar a língua local, quando você já chega aqui empregada, acho que tem um impacto muito grande também, né? O retorno ao trabalho, como eu falei, no comecinho, nas primeiras semanas, primeiro mês, eu diria que foi um pouco difícil, emocionalmente, entender qual era o meu papel e por que eu estava ali, né? Mas algumas coisas ajudaram. Então, para mim, o que foi muito importante foi a escolha da creche. Me senti confiante que eu tinha feito a melhor escolha. Então, já durante a gravidez, a gente pesquisou bastante, meu marido e eu, visitamos mais de 10 creches em diferentes localizações, mais perto de casa, mais perto do trabalho. Na época ainda não tinha home office, né? Creches internacionais, creches locais, diferentes tamanhos, até que a gente achou alguma que que cumpriu todas as metas que a gente tinha. Então, para a gente era importante alguns pilares, né, nessa escolha. Então, primeiro era a filosofia pedagógica do lugar, de ter a criança no centro mesmo de tudo que eles fizessem. Outro pilar de respeito e afeto no tratamento com os pais e principalmente no tratamento com a criança, óbvio. A questão de alimentação, a questão de tamanho, quantas crianças eles eram capazes de ter durante o dia. Eu não queria um lugar que fosse muito grande, que meu filho fosse mais um, né, no meio de todos ali. Essa era uma escolha pessoal nossa, meu marido e eu. A questão do treinamento das cuidadoras, segurança,
localização e o valor. Então, tudo isso foram coisas que a gente considerou e, no fim, achamos uma que foi e está sendo muito boa, muito respeitosa. Então, isso garantiu que o retorno da licença fosse mais tranquilo. O retorno em si, para a empresa, teve alguns altos e baixos, eu diria. O que facilitou foi que já tiveram outras mães na empresa que vieram antes de mim e que garantiram, né, que quando eu voltasse o caminho já tivesse sido traçado. Então, questão de infraestrutura, por exemplo, para a ordenha de amamentação, isso já tinha, uma salinha dedicada, o RH já estava, o RH local já mais preparado para essa demanda. Então, quando eu voltei, foi realmente uma conversa com o meu gerente para explicar, né, o que eu estava sentindo, o que eu esperava, o que ele também esperava, comunicar o meu desejo de continuar amamentando e fazer uso desse meu direito, das pausas por dia. Antes disso, essencial foi a fase do planejamento, então eu fiz a consultoria com a Rafaela, eu não posso recomendar outra pessoa para isso, porque foi muito, muito, muito importante para que tudo desse certo. Então, na consultoria a gente abordou temas, vários aspectos, né? Todo o preparo, a escolha da bomba extratora, como montar uma rotina de ordenha, todo o preparo de utensílios, como seria o transporte, toda essa questão logística da coisa, que é muito importante, e também a comunicação com o empregador. Então, eu voltei e já conversei com o meu chefe, foi já bem recebido, já estava mais esse assunto trabalhado na empresa. Num primeiro momento não teve nenhuma relutância, então, claro, esse é um direito seu, não tem problema nenhum, ele também é pai, ele também entende isso. No decorrer do dia a dia, dos dias que vieram, era um pouco assim, bom, mas você vai participar de todos esses meetings, todas essas reuniões, todas essas conferências, e eu tinha as minhas pausas, e eu tentava, claro, adequar as minhas pausas de acordo com a agenda. Então, não era uma agenda fixa de telefonemas e conferências sempre no mesmo horário. Eu tentava adequar a minha agenda dentro do que fosse possível. Mas eu também tinha que respeitar o meu corpo, tinha que respeitar o que era mais importante para mim naquele momento. E aí tive que ter uma segunda conversa com ele, explicando, olha, em algumas vezes eu vou ter que reagendar as nossas reuniões para conseguir fazer as duas coisas. E tudo bem. Então, assim, importante mesmo foi essa comunicação clara, foi explicar o que eu esperava, o que eu gostaria de fazer, ter esse respeito mútuo, né, essa comunicação, essa clareza na comunicação é importantíssimo. E outro aspecto foi a comunicação com a creche a respeito da amamentação. Elas também foram muito respeitosas, eu ouço mulheres com outras experiências nesse sentido, não foi meu caso. Expliquei que era muito importante para mim o aleitamento materno, que eu gostaria de continuar, e a forma de oferta desse leite seria num copinho, seria uma outra forma que não a tradicional mamadeira, por exemplo, e não enfrentamos nenhuma barreira nesse sentido. Que a gente até conversou sobre isso, né? Infelizmente, o desmame precoce é muito alto aqui na Suíça, as taxas são muito altas, e um dos aspectos principais é esse retorno ao trabalho, em que a mulher, por mais que exista a lei, muitas vezes a mulher não se sente confortável frente ao empregador. Existe uma boa matéria da Suíça Info conversando com mulheres que passaram por essa situação e não se sentem à vontade de pedir esse direito, né? E, por outro lado, quando a criança vai ficar com o cuidador e essa amamentação passa a ser restrita aos horários do dia em que o bebê está com a mãe e a oferta do leite ordenhado vai ser feita, por exemplo, através de uma mamadeira, e há creches que só permitem que a oferta seja feita desse jeito, porque costuma ser mais rápido, né? Há um risco de confusão de bicos, de a criança ter um desmame por esse modo de oferta. Então, a sociedade também não está muito preparada para essa mãe que deseja continuar amamentando e quer voltar ao trabalho, né? Algumas de vocês participaram da pesquisa que eu fiz ano passado sobre amamentação, esse perfil de amamentação de mulheres brasileiras aqui na Suíça, e um dos aspectos aí foi que as mães, a maioria não retorna ao trabalho. As que continuaram amamentando não retornaram ao trabalho. E as que retornaram, muitas tiveram dificuldades ou até um desmame realmente.
E aí, para a mulher imigrante como você, que não tinha uma rede de apoio, e aí a criança também à noite precisando mamar, né? É uma rotina bem pesada. Como é que você lidava com essa exaustão? Não era fácil, não é fácil, mas eu sempre tinha em mente o que era o melhor para o Eric, o que seria o melhor para ele. Então, tendo isso em mente, o dia a dia acabava ficando um pouco mais fácil. A ajuda do meu marido, fundamental, então é realmente uma parceria, não é vou até refrasear, não é a ajuda do meu marido, é o papel dele como pai. Ele toma isso muito, muito a sério, leva isso realmente muito bacana. A rede de apoio virtual que eu tenho das mulheres da minha família no Brasil, isso é essencial. Eu tenho uma família de mulheres muito fortes e isso é essencial para mim, com diferentes experiências, diferentes situações de vida, diferentes idades, mas que contribuem muito para a minha maternidade e muito para mim como pessoa, como profissional, como mulher. E as minhas amigas aqui na Suíça e também no Brasil. Então, mães que eu tenho como exemplo. O que ajuda também, em alguns casos, para mim, foi também fechar um pouco esse círculo de rede de apoio. Realmente o que é apoio, né? Porque muitas vezes, principalmente no começo, nos primeiros meses do puerpério, eram muitas influências, eram muitos comentários de pessoas que têm a melhor das intenções, mas que às vezes não eram nem recomendações atualizadas, nem recomendações que seguem a Organização Mundial da Saúde, Sociedade de Pediatria, etc. Então, eu realmente tive que fechar um pouco o círculo, cortar um pouco, agradecer e, claro que seguimos com contatos, mas as minhas pesquisas e as minhas perguntas de maternidade vão agora para um número pequeno de pessoas. E pessoas que eu confio, amigas que eu confio bastante, minha família, claro, mas um círculo um pouquinho menor. E isso acalma muito meu coração, isso ajudou bastante. Muito obrigada, Jaque. Excelente. Muito bem, então eu vou pedir para a Cris nos contar. Cris, como é que foi para você, então, depois do nascimento das meninas, o que te motivou a trabalhar com outras mães, né? Então, você hoje tem esse perfil super popular aí no Instagram, né? Com muitas seguidoras e um trabalho super bonito com outras mulheres. Qual foi como surgiu essa sua percepção de que as mulheres perdem o seu eu, precisam se encontrar novamente depois da maternidade? E como foi esse processo? Bom, foi realmente analisando as mães que eu tinha ao meu redor e que, como eu disse, eu não tenho família, então foi natural eu acabar fazendo amizade com outras mães por conta de eu estar sempre com a minha filha pequena em playgrounds e em rodas de crianças. E eu percebia que as reclamações das mães eram sempre as mesmas. Após a maternidade, ou após mudar de um país para o outro, essa mudança de estilo, de personalidade também, ocorre bastante, e elas não sabiam como lidar. Por estar num país que elas não tinham apoio da cultura e de amigos, de parente, e também por estar lidando com algo novo, criar um filho num país que não era o dela. Então, elas se sentiam um pouco rejeitadas por elas mesmas, pela cultura do país, que muitas ainda não falavam o idioma e não sabiam como organizar isso, como se reencontrar. E como eu já gostava muito, né, de trabalhar com branding pessoal no Brasil, eu vi essa necessidade de ajudar as mães, porque eu já estava fazendo isso na minha rotina, porque eu não tinha o meu marido durante a semana, 2 crianças para adaptar num país diferente, e lidar ainda com as minhas próprias frustrações, eu precisava de um planejamento que realmente desse conta de eu conseguir fazer as minhas atividades em casa, para que sobrasse tempo para mim, para eu me encontrar, porque eu também me sentia perdido quando cheguei aqui, num país estranho, um idioma estranho, e depois da maternidade, um corpo estranho também. Então, eu precisei de estratégia, técnica, ferramentas que
fizesse com que eu me encontrasse. E eu me encontrei. E eu vi que essa era uma oportunidade, através do autoconhecimento de ferramentas de moda e de organização pessoal e residencial, ajudar outras mulheres também a se encontrarem. Porque é uma mudança grande. E se você não se conhece, você não sabe ferramentas que vai te guiar a ter esse encontro com você novamente, você fica perdida. É onde muitas mulheres entram em depressão, acabam tendo problema com o relacionamento, não aprendem o idioma porque elas não se sentem capazes, elas não se integram porque elas não se sentem merecedoras, elas não tomam parte dessa nova cultura, elas se sentem muito envergonhadas de estar nesse país sem falar o idioma e não faz amizade, e esses tipos de coisas acabam afastando elas a cada dia mais da pessoa que elas são. Então, o meu trabalho é promover esse reencontro com elas. Mesmo elas não estando dentro do país dela, elas ainda podem se reconhecer dentro delas mesmas. Então, é esse trabalho que eu venho fazendo e que tem ajudado bastante pessoas e é muito bom você realmente guiar essas mulheres a esse autoconhecimento, porque a partir do momento que você sabe quem você é, sabe os seus valores, você não se vende por menos. Você vai lutar pelos direitos do seu filho, você vai lutar pelos seus direitos como mulher. A gente sabe que esse é um país maravilhoso, rico, e que os nossos filhos têm bastante oportunidades aqui de educação, mas nós, como mães e como mulheres, não temos muitas oportunidades. E quando a gente sabe o nosso valor, sabe a nossa capacidade, a gente tem força, argumentos para lutar pelo nosso lugar aqui. Então, essa tem sido minha luta desde então. E eu estou feliz de ter entendido a minha missão e realmente poder me posicionar e ajudar tantas outras mulheres que ainda não enxergaram o seu valor. Excelente, que bonito. Parabéns, Cris, por todo esse papel. Maravilhoso. E por falar em direito das crianças, que as crianças têm muito mais benefícios e direitos, mas passa pela mãe também, né? A qualidade de vida da mãe tem uma influência enorme na qualidade de vida da criança. E aí eu queria então que a Carol, que é jurista e que é especialista aí no direito da criança, nos falasse um pouquinho, Carol, como é que isso afeta realmente as crianças? Qual é a sua percepção de como afeta as crianças essa falta de valorização aí da mãe, de incentivo para que a mulher que quer, né, a mulher que deseja, possa se recolocar no mercado de trabalho, que as creches sejam mais acessíveis? Você acha que isso acaba, de certa forma, influenciando negativamente a qualidade de vida das crianças aqui na Suíça? Com certeza, né? Com certeza. A Suíça ela é um país que, como eu disse antes, que é um país bastante com uma cultura muito patriarcal, e até por ter essa democracia semidireta, essa cultura ela é refletida na legislação. Então a gente sente muito forte, né, esse apoio, esse não apoio à maternidade, como todos os exemplos que foram mencionados aqui. E um desses exemplos é a falta de creches, né? É a falta de apoio da primeira infância. A mãe, ela não é só vista como aquela que deve ficar em casa, que não deve seguir a carreira em segundo plano, mas também a primeira infância é deixada de lado no país. Então, apesar de todos os benefícios que existem, as creches nas grandes cidades, as mulheres têm que procurar durante a gravidez já a creche do filho para saber se tem uma vaga, muitas vezes não tem, e isso tem um impacto muito grande, né? Se a mãe não está bem, o filho não está bem, né? A gente tem que ter essa presença em casa tranquila. Então, com certeza, assim, em termos de legislação, existe, claro, toda uma proteção à criança. A Suíça, em termos de justiça juvenil e outros temas, ela é exemplar, mas em relação à primeira infância, realmente deixa muito a desejar. E aí eu acho que, pensando, todas vocês estão aqui há mais de 5 anos e até por essa democracia e essa possibilidade de participação nas mudanças, né? Eu acho que eu vejo, essa é a minha opinião, eu vejo essa possibilidade de naturalização como um meio de nós também decidirmos pelo futuro do país, né? Então, eu me naturalizei suíça e para mim foi muito emocionante que na minha primeira votação eu pude optar pelo aumento da licença paternidade.
e isso, né, houve um ganho aí enorme que aconteceu no último ano, essa vitória. Então, eu acho que através dessa possibilidade aí de naturalização, desculpa, eu falei mais de 5, mas dependendo do caso, precisa ser mais de 10 anos morando no país, né, para se naturalizar. Mas eu vejo a naturalização, o passaporte vermelho, como essa possibilidade de nós também podermos exercer aí o nosso direito de voto e, de certa forma, influenciar essas questões com as quais nós não estamos satisfeitas, né? Com certeza. E hoje, Carol, você gostaria de dizer aí alguma coisa para alguma mãe que está no dilema pelo qual você passou há pouco tempo, infeliz no trabalho e desejando uma mudança aí completa? Qual seria a sua sugestão? Eu acho, primeiramente, a gente está vivendo um tempo muito excepcional, né, com essa pandemia. E eu acho que a primeira coisa que eu desejo a todas as mães em qualquer lugar aqui na Suíça ou em qualquer lugar é tenham compaixão por si mesmas. Assim, vocês com certeza estão fazendo o melhor que vocês podem em situações extraordinárias. E se o seu trabalho não convém mais com a maternidade que você deseja, então eu desejo coragem, coragem e apoio, porque é difícil tomar a decisão de mudar de carreira, precisa de apoio e precisa dessa iniciativa, mas realmente siga o seu coração. Se a maternidade é aquilo que fala mais alto no seu coração, siga o seu coração. E cuide de você também, porque se você estiver bem, o seu filho não vai estar. Muito obrigada, Carol. Perfeito. Eu vou abrir um pouco para algumas perguntas que nos foram feitas. A Fernanda me passou aqui algumas perguntas. Muito bem. Comentários agradecendo, na verdade, porque nós estamos chegando ao fim da live. E me parece que muitas das perguntas já foram respondidas, na verdade. Estou lendo aqui agora. A Cláudia disse que ninguém faz carreira trabalhando 80%. E aí pediram para que ela esclarecesse, elaborasse o que ela quis dizer com isso. Então, com uma carga horária mais restrita, como seria essa dificuldade em fazer carreira? Se você quiser brevemente comentar, Cláudia, o que você... Claro, posso esclarecer. Bom, pelo menos no mundo corporativo, onde eu tenho experiência, empresas multinacionais, você não vê cargos de liderança que estão menos de 100%. Né? Então, ou você está 100% e você vai para um cargo de liderança, ou você não vai. Né? Você não vai 80% para um cargo de liderança, foi nesse contexto que eu disse. Né? E os cargos 60%, eles são, muitas vezes, não é uma realocação só de conteúdo, mas também de contexto profissional também. Né? Então, às vezes, eles fazem uma alocação de algo talvez menos estratégico ou algo de menos impacto para quem está 60%. E, pelo menos no mundo corporativo, eu vejo muito pouco 60%. No mundo onde eu tenho experiência, e é nesse sentido que eu falo, né? Então você em cargos muito, muito altos, às vezes você nem cumpre, na verdade, a carga horária, né? Você trabalha tão mais do que aquele exigido. Eu ia dizer que 80% é uma escolha muito ruim. Eu trabalhei 80%, eu tinha livre de quarta-feira. A Jaqueline falou que ela tem de sexta, né? Eu fiz isso no começo por conta de amamentação. Mas é uma escolha ruim porque você financeiramente recebe 20% menos e você trabalha 20% mais. Né? Porque o mundo corporativo hoje ele exige muito de você, ele exige muita hora extra, ele exige muito trabalho, enfim, com o smartphone, né? Mas no rótulo você está 80%. Então, você ser considerado para outras posições de liderança, eu acho muito difícil. Né? Muito obrigada, Cláudia. Eu sempre ouvi, mas você está 80%. Inclusive, na minha volta, a história que eu contei, quando eu
estava vendo, só tem trabalho 80, tem 100, e eu ouvi a mesma coisa, né? Mas esse é 100%, e quem vai cuidar dos seus filhos? Muito bem. Só que é um pouquinho difícil a gente generalizar para todas as empresas, porque onde eu trabalho, por exemplo, não é tanto assim. Existem cargos, sim, que são de liderança, com mulheres que estão 80% ou menos, então tem uma certa flexibilização nesse sentido. Ainda tem, sim, um longo caminho para ser percorrido, para chegar num mundo próximo do ideal, mas vai também muito de firmeza. Uma coisa que eu notei que eu desenvolvi nesse retorno de licença maternidade foi ter um pouco de firmeza nas minhas decisões e na minha comunicação. Então, preciso sair do trabalho 5 da tarde para buscar o meu filho na escola. A escola fecha, alguém precisa buscar o meu filho, né? Então, assim, ter essa firmeza nas decisões. Recentemente, estávamos numa conferência e uma outra mulher estava participando também, junto com outras pessoas do grupo, e ela falou com muita vergonha, olha, então agora essa conferência já está atrasada meia hora, mas eu preciso sair, porque preciso buscar meu filho e tal. E por que falar dessa forma? Se ela tivesse que falar, olha, eu tenho que sair porque tem uma outra reunião em seguida com o meu chefe, ela não falaria com essa vergonha, né? Ou tenho que buscar meu carro que está no concerto, não falaria dessa forma. Então a gente tem que normalizar um pouco mais esse tipo de situação, porque também é importante. Todos somos pais, mães, muitos somos pais e mães, e temos que levar isso mais adiante nas empresas. Mas eu acho que existe sim possibilidade, tem sim empresas, pelo menos onde eu trabalho, posso falar que está avançando nesse sentido. Excelente, é uma mensagem importante de olharmos a maternidade com orgulho, como um outro trabalho, e por que não você é um direito também, né? Você precisa sair pelo seu filho. Então, lembrando até desses 3 dias que você tem quando a criança fica doente, e que poucas pessoas usam, na verdade. Então, acho que é esse olhar diferente que a gente precisa ter realmente. Muito obrigada, Jaque. Muito bem. Paula, você quer deixar alguma palavra de incentivo? Nós estamos nos despedindo. Eu vou pedir para que cada uma fale 1 minutinho de incentivo aí para outras mães que estão passando pela situação de dificuldades aí com esse retorno ao trabalho. O que tenho a dizer é que tenham coragem, mesmo que tenham medo. Não deixe o medo te paralisar e enfrentem a dificuldade que vier. Vocês são capazes e no fim dá tudo certo. Muito obrigada, Paula. Cris, acho que a Cris não falou, a Cris já falou também. Alguém mais deixou de deixar uma mensagem e gostaria de falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, então eu vou agradecer. Pode falar, Cláudia. Eu caí. Não tem problema. Desculpa, caí, só queria fazer um parênteses. Acho legal que a Jaqueline trouxe outro contexto, porque eu acho que essa história também de 80% ter ou não carreira depende muito do contexto, do tipo de empresa, enfim. Existem diferentes empresas, diferentes áreas, e tem amigas, por exemplo, que reduziram para 30% muito fácil, então depende muito da área, né? E a mensagem, eu acho que a Paula resumiu bem, eu falaria a mesma coisa, né? Siga seu coração, não se julgue. Eu acho que a Paula, no momento, falou algo muito importante. Nós, mães, temos que nos unir, né? Sem julgamento, sem apontar o dedo. Cada mãe está fazendo o seu melhor e acredite em você. E vai em frente. Muito obrigada. Eu acho que é uma mensagem poderosa que nós deixamos aqui hoje, e que nós possamos a cada dia mais formar essa rede, que não seja de apoio com nossos familiares, que infelizmente estão distantes, mas entre nós, mães, que vivemos essa luta diária e acontece de nos motivarmos umas às outras. Então, que possamos ser sempre esse espelho, essa força para levantarmos e não sem julgamento, sem crítica, né? Muito pelo contrário, essa união realmente faz muita diferença.
Então, quero agradecer, muito obrigada também ao Conselho de Cidadania por ter abrigado aqui essa live tão importante. A live vai ficar salva, então sugiro que compartilhem para que essa mensagem tão importante chegue a outras mães. E agradeço demais a todas vocês que, com os filhos pequenos, depois, ou pequenos ou grandes, mas depois de uma semana longa de trabalho, estão aqui até às 10h30 da noite, numa sexta-feira. Muitíssimo obrigada e desejo uma boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam. Opa.